Olá, bem-vindo ao Minuto AB. Hoje é dia de resolução de questões. Vamos à nossa questão do dia. Felipe foi condenado em janeiro de 2011 a pena de 5 anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas, ocorrido em 2006. Considerando que a lei número 11.464, que modificou o período para a progressão de regime nos crimes hediondos para 2/5 em caso de réu primário, foi publicada em março de 2007, é correto afirmar que, letra A, se reputará cumprido o requisito objetivo para a progressão de regime quando Felipe completar 1/6 do cumprimento da pena, uma vez que o crime foi praticado antes da Lei 11.464. Letra B, se reputará cumprido o requisito objetivo para a progressão de regime quando Felipe completar 2/5 do cumprimento da pena, uma vez que a Lei 11.464 tem caráter processual e, portanto, deve ser aplicada de imediato. Letra C, se reputará cumprido o requisito subjetivo para a progressão de regime quando Felipe completar 1/6 do cumprimento da pena, uma vez que o crime foi praticado antes da Lei 11.464. E letra D, se reputará cumprido o requisito subjetivo para a progressão de regime quando Felipe completar 2/5 do cumprimento da pena, uma vez que a Lei 11.464 tem caráter processual e, portanto, deve ser aplicada de imediato. Vamos analisar aqui a assertiva. O que nós temos aqui a teor desse exercício? Nós temos aqui uma sucessão legislativa. Como é que era antes da Lei 11.464? Progressão com cumprimento de 1/6. Depois da Lei 11.464, todo crime hediondo, progressão com cumprimento de 2/5 ou 3/5. Tá? Sucessão legislativa. Então, antes da entrada em vigência dessa lei, a progressão de regime, todos os crimes era com cumprimento de 1/6. Quando essa lei entrou em vigência, depois da entrada em vigência dessa lei, a progressão para os crimes hediondos passou a ser de 2/5 para primário e 3/5 para reincidente. Só que aqui essa lei foi publicada em março de 2007, tá? E quando que o Felipe ele praticou o delito? Ele ocorreu em 2006. Eu vou me basear aqui para saber se a lei nova vai ser aplicada ou não pela data da prática do delito e não pela sentença. Porque aqui, diz aqui, olha, Felipe, ele foi condenado em 2011. Só que eu não vou levar em consideração a data da condenação, mas a data de quando ocorreu o crime. Foi em 2006. E essa lei ela foi publicada em 2007, ou seja, essa lei aqui, a 11.464, ela é posterior à data da prática do delito. Então, e essa lei, como ela dispõe sobre a progressão de regime, ela tem caráter penal e não processual penal. Qual a diferença? Quando a gente fala em caráter penal, tem um princípio da, vou colocar entre parênteses, irretroatividade da lei penal, salvo para beneficiar o réu. Então, o caráter dessa lei aqui, nova, porque ela é prejudicial ao réu. O réu que antes iria progredir de regime com cumprimento de 1/6, ele vai passar a progredir com cumprimento, não de 1/6, mas mais de 2/5 primário ou 3/5 reincidente. Então ela tem um caráter penal e essa lei aqui, no caso, para o Felipe, ela é prejudicial. Logo, ela não vai retroagir para alcançar o crime do Felipe. Porque o crime do Felipe é anterior à lei e essa lei ela não é uma lei que vai atuar em benefício do Felipe. Ele vai piorar a situação dele. Então, princípio, caráter penal, princípio da irretroatividade da lei penal, salvo para beneficiar o réu. Essa lei vai beneficiar o Felipe? Não. Logo de cara, qual a regra? Irretroatividade da lei penal. Só vai retroagir salvo-se para beneficiar.
Aqui ela não vai retroagir, salvo para beneficiar. Vai beneficiar Felipe? Não, então ela não vai retroagir. Logo, o cumprimento, a progressão do Felipe se dará com o cumprimento de 1/6. Certo? Vamos analisar assertivas. Se reputará cumprido o requisito objetivo para a progressão, detalhe, o quanto a ser cumprido para a progressão de regime é um critério objetivo e não subjetivo. O que é caráter? O que é um critério objetivo? Todos aqueles estabelecidos pela lei. São o cumprimento de pena, os requisitos que o réu deve cumprir. Agora, o que são critérios subjetivos? Aí inerentes ao próprio agente, inerentes a ele. E não são requisitos externos e impostos pela lei. A questão do quanto a ser cumprido para a progressão de regime, né? Se é 1/6, 2/5 ou 3/5, é um requisito estabelecido pela lei. Então, é um requisito objetivo e não subjetivo. Se reputará cumprido o requisito objetivo para a progressão de regime quando Felipe completar 1/6 do cumprimento da pena, uma vez que o crime foi praticado antes da Lei 11.464, essa é a nossa resposta, certo? Essa é a nossa resposta. Ela está correta. Por quê? O requisito aqui é objetivo, requisito objetivo, tá certo? O cumprimento aqui do quanto é requisito objetivo, uma vez que o crime foi praticado antes da Lei 11.464, também está certo. Tá? Vai ocorrer a irretroatividade dessa lei e Felipe vai ter que completar 1/6 do cumprimento da pena, vai ter que cumprir 1/6 para poder progredir ao próximo regime. Letra B, se reputará cumprido o requisito objetivo, tá certo também? É um requisito objetivo para a progressão de regime quando Felipe completar 2/5. Uma vez que a Lei 11.464 tem caráter processual e, portanto, deve ser aplicada de imediato? Não. Ela não tem caráter processual. Essa lei tem caráter penal e não caráter processual. Por isso, quando tiver caráter processual, aplica-se de imediato. Isso é correto. Só que aqui é caráter penal. Quando é caráter penal, eu preciso analisar a irretroatividade da lei penal, salvo para beneficiar o réu. Tá? Então, aqui está errado. E Felipe não vai ter que completar também 2/5, ok? Isso aqui está errado. Letra C. Se reputará cumprido o requisito subjetivo, aqui está errado. Não é requisito subjetivo. Esse quanto que o Felipe vai ter que cumprir para progredir de regime não é requisito subjetivo. É um requisito objetivo. O resto aqui da assertiva está certo. Para a progressão de regime, quando Felipe completar 1/6 do cumprimento da pena, uma vez que o crime foi praticado antes da Lei 11.464. Então, essa assertiva estaria correta, se não fosse esse requisito subjetivo. Tá? O quanto que o réu tem que cumprir para progredir de regime não é um critério subjetivo, é um critério objetivo. Por isso, a assertiva está errada. E a última letra D, se reputará cumprido o requisito subjetivo, também está errado aqui, para a progressão de regime quando completar 2/5 do cumprimento. Também está errado, porque vai se basear na lei antiga. Uma vez que a lei 11.464 tem caráter processual? Não, não tem caráter processual. Como dispõe sobre o quanto da pena para a progressão de regime, caráter penal e não caráter processual penal. Portanto, deve ser aplicada de imediato. Não. Certo? Bom, lembrando, caráter processual. Quando uma lei tem caráter processual, aplica-se de imediato. Quando tem caráter penal, avalia-se a questão da irretroatividade da lei penal, salvo para beneficiar o réu. O quantum da progressão a ser cumprido da pena para a progressão de regime é um requisito objetivo e não subjetivo. Antes da Lei 11.464, progressão com 1/6. Depois que ela entrou em vigência, os crimes hediondos passaram a ter progressão de 2/5 se primário e 3/5 se reincidente. Essa lei tem caráter penal e não processual penal. E a progressão aqui no caso do Felipe vai se dar com o cumprimento de 1/6. Espero ter gostado dessa resolução e continue nos acompanhando.